Olá pessoal, que alegria ter você aqui comigo no canal Atualidade à Luz da Bíblia, para junto aprendermos a luz da Palavra de Deus. Estamos iniciando mais um ano, o ano 2026, e teremos muita novidade para o canal este ano. Espero que vocês estejam aqui comigo. Claro, queremos também que você que ainda não é inscrito no canal, inscreva no nosso canal para toda semana poder estar recebendo as nossas notificações. E queremos chegar a este ano, no mínimo, a 1000 inscritos no canal. Então, desejo que nós vamos estar trabalhando para isso. E espero que você também compartilhe, se você tem gostado dos nossos vídeos, das nossas mensagens, tudo à luz da Palavra de Deus. Com o propósito, na verdade, de trazer algo espiritual e, por que não dizer, um relevo para a sua vida, ao conhecimento das Escrituras. Pois bem, hoje um ano novo, um ano que se inicia, está diante de nós. Mas eu quero trazer para você que nada realmente se renova enquanto continuarmos presos aos mesmos pensamentos, às mesmas atitudes e às mesmas urgências emocionais que trouxeram nós até aqui. Muita gente já tem dado para observar que deseja um ano totalmente revolucionário, mas mantém o coração no chamado piloto automático. Vive sempre em repetição, nada muda. Sonha com mudança, mas não revisa suas próprias escolhas. Pede por novas portas abertas, mas continua batendo nas que já foram fechadas. E talvez o primeiro passo para o recomeço seja justamente este: aceitar que o silêncio, mesmo quando silêncio, ele incomoda. Em um mundo onde falar virou uma performance, onde expor algo virou também uma medalha, onde você pode compartilhar tudo, como prova de existência, parece que é uma necessidade humana, o ato de calar-se tornou-se quase que uma rebeldia. Pois é. Mas a palavra nos lembra, a palavra de Deus em Eclesiastes, no capítulo 3, que existe tempo específico para todas as coisas debaixo do céu. Inclusive para não dizer nada, ou até mesmo não responder. Inclusive para recolher-se sobre algo de si mesmo, guardando como quem protege até mesmo um tesouro. Se há um tempo para falar, então há um tempo para silenciar, certo? E o silêncio, quando direcionado por Deus, ele não é ausência. Ele é totalmente algo estratégico. A Bíblia afirma em Provérbios que até o tolo, quando se cala, ele é tido como sábio. Isso significa que a sabedoria, ela não está apenas naquilo que dizemos, mas principalmente no que escolhemos não dizer. E isso não é covardia, isso é discernimento. Pois bem, o silêncio, ele amadurece as nossas convicções, organiza nossos pensamentos e nos permite distinguir o que é a voz de Deus e o que é apenas um ruído aí do mundo. Quando ficamos inquietos, a alma tem espaço para o quê? Para respirar. Quando reduzimos as exposições desnecessárias, a mente encontra foco, equilíbrio. Quando paramos de anunciar cada passo que nós damos, aquilo que está nascendo dentro de nós se fortalece, sem ser atacado por opiniões, até mesmo contrárias. Então Jesus, ele deixou um exemplo, mas um exemplo glorioso. Ele tinha 12 discípulos. Esse discípulo caminhava com ele. Porém, Jesus, ele compartilhava da sua profundidade com apenas 3 desses 12. E nos momentos mais críticos da sua vida, Jesus, ele buscava uma comunhão sempre com o Pai. Essa postura ensina-nos algo totalmente essencial, que
Proximidade não é sinônimo de acesso. Sabe por quê? Porque às vezes a pessoa está perto, mas não significa que ela tem autorização para entrar na sua vida. E é só porque alguém sabe o seu nome, não significa que sabe a sua história, a sua dor, os seus planos, as suas guerras espirituais. Pois bem, o que Deus está realizando em nós exige muitas das vezes proteção. E proteger não é esconder por medo, mas resguardar por sabedoria. Porque existem processos que não podem ser interrompidos por até mesmo julgamentos prematuros de pessoas que não sabem da sua vida. Existem promessas que perdem força quando revelamos antes do momento ou da hora. Existem sementes que não sobrevivem se forem arrancadas da terra antes de germinar. E é por isso que o recomeço não está preso a um calendário. A mudança verdadeira não depende da virada do ano, dos fogos de artifício ou de resoluções escritas em cadernos novos. Como serei nesse próximo ano? O recomeço ele encontra lugar quando a mente decide aceitar algo novo, aonde as coisas velhas, as narrativas e tudo que passou realmente fica para trás. Paulo, nas suas cartas aos Romanos, ele diz assim no capítulo 12, versículo 12, que devemos ter uma mente transformada pela renovação do nosso entendimento. E renovar aqui a mente não é decorar versículo, é permitir que a Bíblia molde-nos nossos pensamentos e nosso caráter. Substitua crenças limitantes e estabeleça novos critérios de decisão para a sua vida. Pois bem, sem sabedoria a vida vira um ciclo. Sem entendimento repetimos padrões e sem discernimento confundimos oportunidades com ciladas. Porque sim, nem tudo que brilha vem de Deus. Já parou para pensar? Nem toda porta aberta é um destino. Nem todo elogio é uma confirmação. Nem cada pessoa que nos abraça, muitas das vezes, deseja ver a nossa prosperidade ou a nossa alegria. A sabedoria faz aquilo que o impulso meramente não faz. Ela nos faz avaliar antes de tomarmos a decisão e avançarmos. Reter antes de declarar. E, acima de tudo, orar antes de divulgar. Pois bem, em Mateus, Jesus ensina sobre o secreto. Essa é a parte crucial da mensagem. Quando você orar, entre no seu quarto, feche a porta e fale com o Pai que está em oculto. O secreto é como se fosse o útero de Deus. Já parou para pensar? É onde ideias viram direção, onde dores encontram cura e onde propósito ganha forma. Nesse ambiente não existe necessidade de aplausos, reconhecimento ou até mesmo validação. Os aplausos mais preciosos agora ele vem de Deus. Porque o aplauso humano ele pode ser alto, mas é frágil. Mas o de Deus é algo eterno e permanente. A maturidade é reconhecer que nem toda pergunta precisa ser resposta imediata. Já parou para pensar sobre isso? Que nem toda a provocação merece devolutiva e que nem todo conflito deve ser assumido. Existem guerras que não são suas. Existem batalhas que não foram convocadas por Deus. E existem discussões que tiram você da rota. Quando o inimigo não pode destruir a mim ou a você, ele tenta nos distrair. Ele oferece palco e você perde o foco. Oferece plateia e você perde a essência. Oferece opinião e você perde o silêncio. Então a sabedoria é como uma lente espiritual.
Ela alinha a percepção, a clareza e até mesmo o propósito. Ela impede você de negociar a sua paz por curiosidade alheia. Nela, podemos obter uma vida mais tranquila, certo? E até mesmo uma vida saudável, por que não dizer assim? Quando pedimos sabedoria a Deus, não estamos pedindo que Ele facilite o caminho, estamos pedindo que Ele nos ensine a andar com firmeza, com clareza e com verdade. Mesmo quando o caminho é estreito. A sabedoria não resolve tudo, mas impede que você se perca dentro de si mesmo. E talvez é neste momento que Deus esteja chamando você para um tipo de descanso que não tem a ver com o parar, mas com o confiar. Pois bem, Abacuque, ele nos lembra isso. A visão está avançando para se cumprir no tempo determinado, mesmo que pareça demorar. Espere. A espera não é um castigo, a espera é um preparo. Então o silêncio de Deus não significa que Ele está longe, significa que Ele está construindo algo que ainda não cabe na nossa maturidade atual. E Ele sabe sempre o melhor para mim e até mesmo para você. Então, antes de pedir a Deus que mude a sua vida, peça que mude a sua perspectiva de vida, o seu olhar, o seu pensamento. Antes de suplicar por direção, peça coragem para obedecer. Antes de reclamar da demora, pergunte o que ainda precisa ser moldado em mim ou em você. Talvez a porta não abriu porque a sua estrutura não está pronta para o peso da bênção. Já parou para pensar sobre isso? Talvez o relacionamento que você tanto deseja não aconteceu, porque o seu coração ainda precisa aprender a lidar ou até mesmo sobreviver aos momentos emocionais. Talvez o plano ele ainda não teve uma direção certa ou ele não avançou porque Deus está ensinando você a ser fiel. No rascunho, antes de permitir que você publique este livro da sua vida. E agora eu quero te convidar a silenciar-se em certo momento da sua vida. Nem todo mundo precisa saber daquilo que você pretende ou deseja fazer. Pois bem, o silêncio não significa uma fuga, mas o silêncio significa escutar, fechar os olhos diante de circunstâncias que muitas das vezes precisamos reter para, no tempo certo, podermos divulgar. Eu não sei qual a área da sua vida que precisa ser mudada. Qual é o comportamento que você ainda está preso? O que você precisa até mesmo abandonar para avançar diante dos seus projetos e sonhos? A resposta pode não vir em voz alta. Ela pode vir como paz. Ela pode vir como inquietação. Pode vir como uma lembrança de até mesmo um versículo bíblico. Pode vir como o fim de um ciclo que literalmente se acabou. Pode vir como início de um caminho, mas tenha certeza, ela virá. Porque Deus ele fala, e quando ele fala, até o silêncio tem sentido. Que este novo ciclo da sua vida seja mais do que páginas viradas, que seja a construção de um capítulo totalmente inteiro com maturidade, sobriedade, coragem e fé, para prosseguirmos aos nossos projetos, sonhos e desejos. Que suas palavras tenham um propósito, que as suas escolhas tenham raiz, que os seus relacionamentos tenham destino e que a sua fé tenha profundidade. E que a sua sabedoria seja percebida não pelo que você declara, mas pelaquilo que você decide não revelar. Porque o silêncio, em certo momento da vida, ele é necessário. Então o silêncio não é uma perda, o silêncio não é um recuo, o silêncio não é uma despreparação.
Mas o silêncio é o próximo testemunho que você carregará. E não precisará ser explicado. Ele será evidente, todos conseguirão ver. Porque quem vive em sabedoria não precisa provar nada para ninguém. Apenas floresça. E florescer, meu amigo ou minha amiga, florescer, muitas das vezes, faz barulho. Até quando é em silêncio. Acredite, há um tempo novo de Deus para a minha e para a sua vida. E que nesse ano de 2026 nós possamos viver o projeto, os planos, os sonhos que Deus ele já determinou para cada um de nós. Então a reflexão de hoje neste vídeo é que possamos viver em total e extrema sabedoria aqui nesta vida. E o silêncio é o calar de um sábio. Então que nós possamos viver este momento sabendo que mesmo no silêncio, que muitas das vezes precisamos nos reter e não falar tudo ou abertamente tudo para alguém, nós possamos buscar em Deus a resposta necessária para viver hoje, agora e o amanhã. Que Deus abençoe a tua vida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no canal, não perca tempo, aperte o sininho para toda semana poder estar recebendo as nossas notificações. E desejo a você um ano abençoado, um ano próspero e que Deus grandemente abençoe a tua vida. E nos encontramos no próximo vídeo.